Olá! Esse é o nosso vídeo de devocional. Prepara a sua Bíblia, o seu caderno para fazermos esse estudo maravilhoso, né? Crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Não se esqueça de orar, né, na devocional. Não se esqueça de procurar um ambiente tranquilo para o seu estudo. O meu objetivo é nós estudarmos juntos a palavra de Deus, né? Dessa vez você não vai estar sozinho, você vai ter companhia para estudar, ok? Então eu te peço, curte esse vídeo, compartilha e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Então, vamos para o estudo! Olá! Essa é a nossa devocional de número 11. Hoje vamos ler Romanos, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus, que retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para Deus não há acepção de pessoas. Pois bem, talvez alguns de vocês estejam perguntando, né? Alguns de vocês, por que eu estou lendo o verso 5 de novo, né? Se a nossa última leitura foi até o verso 5. Mas a verdade é que esse verso 5 ele tem uma importância grande nesses versículos posteriores, no caso do 6 ao 11. E aqui Paulo está falando do dia do juízo, né? Um dia futuro, mas que é tão certo como é a existência de Deus, né? Paulo escreve essas coisas com o objetivo de mostrar seus planos de levar o evangelho até a Espanha, né? Então, nos 3 primeiros capítulos, ele fala da perdição, né, de toda a humanidade. E como vimos ali no capítulo 1, ele reforça isso, né, acerca do pagão, do gentio, daquele que não conhece a Deus. Mas agora no capítulo 2, a partir do verso 5, ele começa a direcionar sua fala diretamente ao judeu, né? E aqui no verso 5, né, nós falamos na devocional anterior sobre o coração teimoso do judeu, né, que respondeu à bondade de Deus, né, a paciência, a bondade de Deus, né, com rebeldia, com uma vida de mais pecados. E um coração impenitente que acha que não precisa de arrependimento. Então, nós falamos isso no nosso último estudo, né? A ira de Deus já está sendo derramada hoje, né? Porque Paulo está falando de uma ira vindoura, mas a ira de Deus, como nós estudamos anteriormente, já tem sido derramada hoje, né? E aí, quando ele fala dessa ira, né, atual, né, a ira que Deus já derrama hoje, é uma ira que tem um objetivo de mostrar que tem algo errado, que essas consequências vividas é resultado de uma vida imprópria, de uma vida de inimizade com Deus. Então, o objetivo dessas dores, né, e angústias e sofrimentos que passamos nessa vida, né, todos de uma maneira geral, é para mostrar que existe um Deus, ele está irado e ele busca, né, com que essas coisas nos levem ao arrependimento. Mas Paulo, ele está falando do dia do Senhor, né, dessa ira vindoura, né? E aí, por isso ele está falando que é necessário levar o evangelho, né, na Espanha. É necessário levar a única forma de salvação a quem ainda não a conhece. Então ele está escrevendo a carta nesse objetivo, né?
Então, esse dia da ira, né, o dia em que será revelado o justo o justo juízo de Deus. O que nós podemos ver aqui é que neste dia, né, todas as pessoas vão ver, né, esse justo juízo acontecendo, né, entre todos, né, verão que tudo que Deus fez e permitiu que fosse feito, que fizesse, foi justo. Deus vai revelar como é e sempre foi justo, e na verdade foi muito misericordioso, né? Tendo paciência e dando tempo para que as pessoas se arrependessem. Deus não revela o dia, né, da sua vinda, o dia deste grande julgamento, porque o nosso coração pecador ia fazer o quê? Vou desfrutar do pecado até um dia antes, né, que o Senhor volte, e aí nesse dia eu vou me arrepender, né? Então ele não revela esse dia para que todos nós estejamos preparados todos os dias da nossa vida, né? Devemos estar preparados, prontos, né, para se apresentar diante de Deus, porque é certo que ele voltará. Mas vamos lembrar daquela forma que Paulo utiliza de escrever, que ele imagina alguém questionando ele, né? E aqui vamos chamar assim de um judeu imaginário, porque ele já está falando diretamente com os judeus, poderia dizer assim, mas por que precisa de um dia como esse, né? Qual a necessidade? Então esse é o dia em que todos saberá quem foi perdoado, quem dos seus pecados e os que não serão perdoados, para que todos saibam, né, que Deus, ele ofereceu perdão, ele ofereceu salvação. E nesse dia será um dia de grandes surpresas, porque a verdade é que muita gente que a gente talvez pense que seria salvo não foi, muita gente que acha que não seria salvo foi salvo, né? Então é um dia que nós vamos ter grandes surpresas, né, sobre a salvação aí das pessoas de maneira geral. Então, esse é um dos motivos que Deus não revela esse dia, e esse dia acontece para que Deus mostre, né, quem são os perdoados e quem não. E aí vai haver, né, dois resultados no dia, né, desse juízo, que é para aqueles na qual o Senhor vai dizer: vinde perdidos do meu Pai, e afasta de mim, malditos, pois eu não vos conheço. Então só há dois resultados, né? E aí a gente já vive a promessa da salvação. É o sim, ainda não, né? Nós vamos ver aqui que é necessário a gente perseverar, mas a verdade é que não tem uma terceira opção. No dia do juízo, ou você vai se achegar a Deus, né? Vai ir até Ele, ou você vai ser ordenado a se afastar porque Deus não o conhece, né? Então devemos entender isso com grande temor. E aí a gente passa para o verso 6, né, onde Paulo fala que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, segundo sua obra, aquilo que a pessoa, né, nós pensamos, nós falamos, nós fazemos, como eu trato as pessoas, né? Então Deus vai olhar toda essa nossa obra, né, nossa ação, e vai retribuir cada um conforme o seu procedimento. Vai nos retribuir de maneira de acordo com quem nós fomos, né? Deus, isso é Deus sendo justo. Esse será o critério de Deus, de acordo com o procedimento de cada um. Nesse dia haverá, né, esses dois resultados. Não nos enganemos achando que existe um meio termo, uma segunda opção. Então, no verso 7, né, Paulo ele vai falar, adiantando aí sobre o verso 10, Paulo fala que haverá glória, honra e paz, porque aqui no verso 7 ele vai falar de salvação, e no 10 meio que ele explica o que é essa salvação, né? Então,
ele estava falando, né, que todo aquele que pratica o bem, isso é um dos resultados da vida eterna, né? Então, todo aquele que pratica o bem, que perseveraram em fazer o bem, né? Procuram glória, honra e incorruptibilidade, né? Ele vai ter vida eterna, né? Glória, honra, paz, né? É o resultado, né? Todo aquele que pratica o bem. Então, isso é vida eterna, né? Paulo nos explica aqui. É um resultado. Porém, por outro lado, né? Que é o segundo caminho, vai haver, para quem não é salvo, ira e indignação para os egoístas, né? Que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, né? E falar de atribulação é uma coisa muito pesada, gente, porque é uma angústia indizível, sabe? Como descrevemos a vida eterna, honra, glória, paz, assim, também indescritíveis, a angústia também, ela é indescritível, né? É o que virá sobre aqueles que perseveraram, por outro lado, em fazer o mal, insistiram em viver uma vida má, né? Então, o que nós podemos tirar aqui desses dois caminhos? Esclarecimentos de que não fala de uma terceira opção, como, por exemplo, um purgatório. Deus não vai chegar para ninguém e falar, você foi mais ou menos, fica um tempo aqui no purgatório e depois você pode ir para o céu. Não, na palavra de Deus você não vai encontrar respaldo para isso. Não fala também sobre extinção da alma. Você não vai ver também dizendo que uma pessoa vai chegar nesse sofrimento, né, nessa tribulação, e a sua alma vai ser consumida. Mas como fala de vida eterna, né, o resultado da vida eterna, toda aquela coisa boa descrita, né, também é eterno o sofrimento, né? Não há uma extinção da alma. Nós vemos aqui também que a salvação ela não é para todas as pessoas, né? Tem pessoas que vão receber e outras não. Então não está falando de um universalismo, né? Todos no final serão salvos. Não, a palavra de Deus também não está falando isso. Então há dois caminhos, né? Os que serão salvos, que serão condenados, ambos, né, de maneira eterna. Este assunto é o assunto mais sério das nossas vidas, né? E de repente a gente se pega preocupado a níveis maior do que o compromisso e o comprometimento que nós temos com a nossa vida com Deus, no seu reino, com o casamento, com se formar, ter uma profissão, ter um bom trabalho, comprar uma casa, um carro, enfim, fazer viagens, ter filhos, e a gente se enche desses planos colocando Deus abaixo de todos. Então vale a pena tudo, né, para se alcançar essas coisas e nos esquecemos do que é mais importante. Por quê? Hoje eu tenho 33 anos, né? Aliás, tenho 34 anos, acabei de fazer aniversário. Então, assim, com 34 anos, pessoas não morrem aos 34 anos? Morrem. Morrem com 30, com 20, morrem criança, né? Morrem adolescentes, né? Morrem com 40, com 50, enfim. Qualquer um de nós podemos nos encontrar diante de Deus mais rápido do que a gente imagina. E aí a gente ficou tão preso a essas coisas, e quando a gente chegar diante do juízo de Deus, o que acontece? Acontece que nada delas tinham relevância, né, para a nossa eternidade. Então a gente precisa saber. Não estou dizendo, irmãos, que a gente não possa buscar essas coisas ou que elas não sejam boas. Sim, a questão é prioridade, né? A gente deixa as coisas de Deus, a nossa vida com Deus, né, de lado, e arruma tempo para todas as outras coisas. Então é uma questão de prioridade, porque no final isso pode acarretar numa consequência eterna, né? Não é de um momento. Então fica esse ponto importante para nós pensarmos, né? Agora que é importante também que Paulo, quando ele disse que Deus vai julgar cada um segundo o seu procedimento, no verso 6, ele não está dizendo aqui que a salvação é por meio das obras,
né? Porque ele estaria se contradizendo, porque ele mesmo vai dizer em capítulos à frente que a salvação é pela fé. O que na verdade Paulo está falando é que ele está descrevendo a fé que salva, né? E essa fé que salva é aquela que persevera em fazer o bem, que procura glória, honra, incorruptibilidade. Então a descrição dessa fé, a salvação é por fé, não é por obras. Mas Deus vai ver no nosso procedimento o que realmente estava no nosso coração, né? Se era fé verdadeira ou se era uma capa, se era apenas algo aparente, né? Então, Paulo não estaria dizendo que a salvação é por obras. Porém, não será salvo aquele que é egoísta, desobedece à verdade, né? E vive em injustiça, fazendo o mal, pois esse é a descrição, né, do procedimento daquele, né? Não é uma descrição exaustiva, mas é do procedimento daquele que não terá salvação. Deus, né, conhece a árvore pelo fruto. Então, o fruto vai revelar se realmente qual o estado daquela pessoa diante de Deus. Então, uma pergunta para todos nós. Nós cremos no poder do Evangelho para mudar o coração pecador? Porque se nós cremos no poder do Evangelho para mudar, a gente não tem desculpa para ficar pecando e vivendo uma vida de pecado, né? A gente também precisa estar sempre examinando essa fé nossa, né? Se está conforme o que foi descrito anteriormente. Você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração? Ele é real para você de verdade? Você reconhece que é um pecador, na qual a justiça de Deus, né, é aplicada assim, porque você realmente merece, né? Ou você se vê bom demais para ser condenado, né? Você é merecedor dessa condenação? Você acredita na vida eterna? Realmente? Nós não sabemos quando a nossa vida eterna, né, vai se efetivar, vamos dizer assim, né? Mas nós já vivemos ela. É o sim ainda não, né? O já e o ainda não, na verdade. E quer dizer, a gente já está vivendo a vida eterna, porque já queremos ser salvos pelo Senhor Jesus, né? Ela não se efetivou, porque nós ainda não a experimentamos após a morte física, né? Mas precisamos viver como quem acredita na eternidade, né? Diante de Deus, né? Então, é algo para nos perguntar. A gente acredita na vida eterna? A gente acredita na ressurreição dos mortos, né? Pelo Espírito Santo ali que vai vivificar o nosso corpo. A gente acredita mesmo nisso? Você busca primeiro o reino de Deus ou essas coisas estão à frente, né? Da sua fé na eternidade? Porque se a eternidade é um tempo muito maior do que a vida que levamos aqui, ela mereceria mais investimento da nossa vida aqui. Vocês não concordam? Então, para nós meditarmos sobre a nossa situação, como é que a gente tem agido diante dessas perguntas, né? Sendo bem sincero, se dentro do seu coração você sente que tem alguma coisa errada, que alguma coisa dessas perguntas não está como deveria estar, então, meus irmãos, nós devemos nos arrepender diante de tais práticas que vive ligados a este mundo como se não houvesse uma vida eterna, como se não houvesse um juízo, como se não houvesse uma consequência no final, na qual só existem duas opções, né? Eu creio que todos nós queremos ouvir de Deus, vinde a mim, né? E não aparta de mim. Se você já sente paz no seu coração, né, com relação à sua salvação, né, já sente que tem essa certeza, eu te digo nesse dia para você dar glórias a Deus, porque descrevemos aqui um pouco do que é a condenação eterna e é terrível. Então, adore ao Senhor, busque todos os dias em sua palavra como viver uma vida reta, digna de quem está grato, né, pelo presente que foi recebido, né? Então não hesite em adorar a Deus com isso. Bom, a pedido de algumas pessoas, eu vou incluir a partir de hoje nas devocionais uma pequena oração no final, e é o que eu vou fazer agora.
né, diante de tudo que nós escolhemos, né, aliás, estudamos, vamos fazer uma oração acerca disso. Aprendemos que Deus vai nos julgar pelo nosso procedimento, não porque as obras nos salvam, mas porque elas revelam a fé que temos, se é a fé verdadeira, né? E que há uma retribuição maravilhosa para os que são salvos na vida eterna e há uma punição terrível para aqueles que não serão salvos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque hoje aprendemos talvez uma das mensagens mais importantes da nossa vida, de condenação e de salvação. Que possamos ter uma fé verdadeira, em que o nosso procedimento revele pessoas que perseverem no bem, que buscam te glorificar, te honrar em todas as atitudes e em todos os lugares, né? E que tenham um coração arrependido, né? Diante de ti, buscando uma santidade e não acomodados no pecado, Senhor. Que em nome de Jesus possamos te amar e te agradecer pela bendita salvação dada através do seu Filho Jesus. Amém.